Meu precioso, olha, presta atenção na expressão de tratamento que eu estou usando, irmão Pedrinho. Meu precioso e muito querido irmão Pedrinho de Jesus. Eu vi seu vídeo, faz 1 mês e meio, 2 meses, por aí que você divulgou seu vídeo. E, sinceramente, Pedrinho, eu relutei muito em responder esse vídeo seu. Entendeu? Porque eu não quero que isso pareça uma vingança, sabe, irmão Pedrinho? Não, em absoluto, eu não quero que isso pareça uma vingança. Que pareça que eu estou ofendido com você por causa do episódio ocorrido lá na Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil. Entendeu, Pedrinho? Então, eu relutei muito, eu não queria produzir um vídeo comentando as coisas que você fala no seu vídeo aí, né? Como se fosse porque eu vou falar coisas que você não vai gostar, entende? E eu lamento muito ferir você, sabe? Eu não queria ferir você, sinceramente, não queria ferir você, mas, querido, eu estou na obrigação de fazer isso, sabe? O dever, presta atenção, o dever como seguidor de Jesus Cristo, como cristão, tá? Como seguidor de Jesus Cristo, aquele que obedece às suas palavras e os seus ensinamentos, eu estou na obrigação de comentar o seu vídeo, já que você está me dando essa oportunidade ao manifestar publicamente as suas convicções pessoais, as suas crenças. Então você está me dando essa oportunidade. E eu estou na obrigação, então, de falar, de ter uma conversa com você. E, infelizmente, você vai esquentar sua cabeça. Eu vou até deixar você triste. Mas olha, querido, entenda, a minha motivação não é a vingança. A minha motivação é o amor pela sua alma. E não somente pela sua alma, mas como pela alma dos demais do ministério. Tanto do ministério de Jandira, quanto lá do ministério lá do Brás. Entendeu? Porque estão todos, vocês todos na mesma situação, desviados das nossas próprias doutrinas. Entende? Para você saber, para refrescar a memória, que você já deve ter visto alguma coisa do que eu tenho publicado por aí. E mesmo lá na Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil, nós tivemos algumas conversas. Vocês estão desviados do primeiro ponto de doutrina, que define a Bíblia como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Estão desviados do segundo ponto de doutrina, que define a personalidade de Deus. Porque o ministério do Brás, e muitos no meio de vocês aí, também não creem na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Mas a nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele havia e há duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Entendeu? O terceiro ponto de doutrina é que fala especificamente da pessoa de Jesus. Entende? E o quinto ponto de doutrina, tá? Que fala que a nossa salvação é pela fé. Entendeu? Você, como vocês todos do Ministério de Jandira, como todos lá do Ministério do Brás, acredito que para se salvar você precisa batizar, você precisa pertencer à igreja, você precisa praticar, ser firme e fiel,
praticar os usos e costumes que vocês, na grande imaginação, na fértil imaginação de vocês ficaram criando, condicionando a salvação das pessoas a esses usos e costumes e essa tal de firmeza e fidelidade, que é a firmeza e fidelidade nas crenças heréticas que vocês vêm desenvolvendo desde o ano de 1950. Entendeu, meu querido Pedrinho? Então vamos comentar. Eu não estou fazendo este vídeo como uma vingança ao episódio lá ocorrido lá na Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, onde você me mandou sentar, gritou comigo, usou comigo de violência, gritos, e que determinou a minha expulsão lá da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil. Para quem não sabe, a AMCCB, a Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, é uma associação que foi um dos fundadores. Né? Você deve lembrar também, irmão Pedrinho, que você foi um dos nossos convidados. Nós convidamos você para fazer parte atender o Ministério de Ancião lá no salão da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil. Não é verdade, irmão Pedrinho, isso aí que eu estou falando? É verdade, irmão Pedrinho. Mas veja, eu não fiquei ofendido com você, não estou ofendido com você. Se você tivesse comparecido no dia do meu julgamento, por ver se você mandou eu sentar, né? Mas eu jamais sentaria, abandonaria a tribuna por estar pregando aquilo que eu estava pregando, nem com um revólver na minha cara, nem com um revólver na minha orelha falando assim, ó, se você não sair dessa tribuna aí, você vai tomar um tiro na cabeça. Eu não faria isso. Entende? Jamais, em hipótese nenhuma eu faço isso. Sabe por quê? Porque eu estava pregando o Evangelho. Eram 2, 3 palavras minhas e muitas palavras do Senhor Jesus sobre a salvação das almas. De maneira nenhuma, nem sob a ameaça de arma eu faria isso, irmão Pedrinho. Você queria que eu sentasse, né? Calasse minha boca, né? E sentasse. Só que você achou um osso duro de roer. Pedrinho, você não sabe, mas eu vou dizer para você. Eu faço parte de um pequenino grupo, irmão Pedrinho, é muito reduzido esse grupo. São poucas pessoas, Pedrinho. São muito poucas pessoas. Eles permanecem firmes até diante da morte, irmão Pedrinho. Está lá no livro de Hebreus. Eles foram cerrados ao meio, passados ao fio da espada, queimados vivos nas praças, andaram escondidos nas cavernas, perseguidos, maltratados, ofendidos. Mas eles não renunciaram à sua fé. Entendeu? É por isso, Pedrinho. Se eu estivesse falando de futebol, para sua informação, meu time é o Corinthians, né? Eu sou corintiano. Entendeu? Se eu estivesse lá falando na tribuna sobre futebol, sobre o meu time, tudo bem, eu não podia sentar. Mas eu estava falando dentro da doutrina da igreja, tá? Nossa doutrina diz que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, não é? Sai da boca sua não, hein? Que você fala muita bobagem, como os demais aí, tá? Muita besteira. O que é inspirado por Deus, que nós podemos ter absoluta certeza, é a Escritura Sagrada. Isso está definido no nosso primeiro ponto de doutrina, viu? Que diz que ela é a infalível palavra de Deus. E ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta.
Guia de conduta, Senhor Jesus o que disse? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que eu estava fazendo é pregando o evangelho, uma coisa que você nem sabe o que é. Pedrinho, você já se examinou? Você nem sabe o que é o evangelho. Você não sabe o que é o evangelho. Se você soubesse o que é o evangelho, jamais você teria gritado comigo, mandando eu sentar, sendo que eu estava pregando o evangelho. Na sua cabeça, eu não condeno você, porque você não conhece outra coisa na sua vida. Você é um daqueles que cresceu na graça, nasceu na graça e cresceu nos corredores da congregação. Muito lindo isso aí, muito poético. Mas olha, você, só enxerga isso aí. Você nem sabe o fundamental que é o evangelho. Você não sabe, por isso que você não prega. E por isso você gritou comigo e me mandou sentar. Porque você não sabe o que é o evangelho. Na sua cabeça, o evangelho é o que é? É uma listinha, viu? Uma listinha de coisas assim que você não deve fazer. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça tal, não faça tal. Tem uma listinha de coisas que você deve praticar. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Mas isso não é o evangelho. E é o evangelho que salva. Que salva a alma. Entendeu? Por isso mesmo você não tem a sua alma salva. Não é? Aí você confessa isso. Você vê quando você vai numa igreja nova, ou atender um culto, você fala: agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Quando você fala que você é herdeiro, filho, você está confessando que você não tem. Então você está confessando que você é uma alma perdida, em busca da sua própria salvação. Você não está salvo. Entendeu? Por que você é salvo? Porque duas coisas. Primeiro, você nem conhece, nem dedica atenção no ensino de Jesus. Tá? Segundo, você não acredita no que ele falou. Eu vou comentar aí na tua frente, tá? Eu vou comentar que você fala que acredita em Jesus Cristo. Mas de fato não é nada disso. Bom, ele esteve lá no julgamento onde eu fui estudar da comunidade cristã que se reunia ali nos salões da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil. Tá? Se você fosse, você iria assistir o seguinte: foi-me dada a oportunidade de eu me defender. É diferente lá do quartinho, né? Lá do fundo da congregação. Vem cá, fala para mim. O Ministério de Jandira também vai ter um quartinho lá no fundo, onde o senhor é o juiz, não é? O acusador e o carrasco, e condena a alma à perdição eterna, empurrando ela para o fundo do poço do inferno. Vai ter também lá? Eu não sei, hein? É capaz, se vocês não mudarem essa cabeça, não se converterem às doutrinas da nossa igreja, vai ter também um quartinho lá no fundo. Entendeu? É isso? É isso. Então, se você tivesse estado no dia do meu julgamento, você veria que foi me dada a oportunidade de eu me defender. E eu não me defendi, Pedrinho. Eu agradeci, Pedrinho, eu agradeci. Pergunta aí para o irmão Osni, que estava presente, ele ainda é seu companheiro aí no Ministério de Jandira, pergunta para ele se eu me defendi. Eu não me defendi, não. Eu agradeci. Eu estava agradecendo a Deus esse privilégio de você ter criado essa situação comigo. Entendeu? Eu fiquei feliz. Sabe quais foram as minhas palavras? Eu disse para os irmãos lá reunidos: irmandade, irmãos, é o seguinte, eu quando fui da criação da Associação dos Membros da Congregação Cristã,
Eu me entusiasmei com isso, sabe? E fui um dos fundadores. Vocês viram a dedicação minha aqui em preparar um ambiente para nós nos reunirmos, para termos um serviço de culto neste lar. Entenderam? Por quê? Porque eu me entusiasmei com isso, sabe? E eu vim para cá, somos os membros da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, não é porque eu tivesse problema lá com o ministério da minha comum congregação, da minha região, não tenho problema nenhum com eles. Entendeu? Eu estou bem com todos eles. Eles agora sabem o que eu penso, o que eu acredito, pelas coisas que eu manifesto. Eles podem até não gostar de mim, mas eles não têm do que me acusar. Eu disse para eles nessa reunião que eu tinha somado e me entusiasmei com a criação da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, porque eu fiz a escolha de Moisés. Qual foi a escolha de Moisés? Irmão Pedrinho, Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar das riquezas do Egito. Eu disse para eles que eu preferi sentar-me ao lado daquele que foi expulso do nosso meio, mesmo injusta, porque muitos foram expulsos do nosso meio injustamente. Contrariou o Ezequiel, um pé no traseiro. Muitos foram expulsos injustamente. Eu preferi me sentar ao lado destas pessoas, e até dos que foram expulsos com justiça. Entendeu? Foram expulsos com justiça. Eu disse nessa reunião, eu preferi sentar ao lado daqueles que foram expulsos, humilhados, ofendidos, tratados, insultados. Tá? Eu preferi sentar ao lado deles do que desfrutar das delícias do Egito. Tá? Então essa é a escolha que Moisés fez. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar os privilégios de ser filho de Faraó. E que eu estava imensamente agradecido por aquilo que aconteceu comigo lá na Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, por meio do episódio que ocorreu com você e comigo. Entendeu? Pedrinho, ó, eu faço isso, ó. Beijo as suas mãos. Por quê, Pedrinho? Porque o meu Deus, ele fala isso, que chegará o tempo que vos expulsarão das sinagogas por causa do meu nome. Entendeu? É grande, fala que é grande o galardão. Entendeu? Esse episódio aí ocorrido lá na Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, entendeu? Serviu de ferramenta, de arma, para muitos da Irmandade, ó. Meteu o cacete em mim, sabe? E eu levo o nome de adúltero, homossexual, ladrão, falso profeta, filho do diabo. É um monte de coisas, entende, Pedrinho? Tá? Porque eu me manifesto contra os absurdos das crenças que esses homens aí implantaram no coração e na mente de nossa Irmandade. Entendeu? E você, com o episódio, aquela violenta agressão que eu sofri, por ser intermédio lá na Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, reforçou mais isso. Agora, eles têm agora mais uma ferramenta para me agredir. Entendeu? E eu estou feliz da vida, Pedrinho. Deus que abençoe, irmão. Estou feliz da vida, querido. Sabe por quê? O meu Deus, ele diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Entendeu, Pedrinho? Um galardão que eu posso perder, meu querido. Se eu quiser me vingar de você,
Se eu fosse fazer estes vídeos para me vingar de você, Pedrinho, eu correria o risco de perder esse galardão, irmão. Isso é sobremaneira precioso, sabe? Precioso para mim. Entende, irmão Pedrinho? Então, por isso, não tenha isso como uma vingança, irmão Pedrinho. Eu vou falar sobre coisas que você não vai gostar, você vai ficar triste, mas vai servir de lição, de experiência. E para muitos, centenas, talvez milhares, que estão aí no ministério, tanto do Ministério do Braço como de Jandira. A força que me move a realizar isso é o amor. É o amor. Nada mais, nada menos do que isso. O amor pelas almas, vossas almas. Porque no caminho que vocês estão é o caminho de perdição, é o caminho de morte. Eu sofro essas agressões todas, irmão Pedrinho. Não é para ganhar o galardão para salvar minha alma, não. Pedrinho, escuta bem. A minha alma está salva. Por toda a eternidade. Pedrinho, não há o que eu possa fazer na minha vida que possa me a perder a minha salvação. Entendeu? É impossível isso acontecer, irmão Pedrinho. Mas eu vou para o tribunal de Cristo, eu vou comparecer no tribunal de Cristo, não para decidir se eu vou perder minha alma, se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. No tribunal de Cristo, Pedrinho, ó, no tribunal de Cristo você encontra o Novo Testamento em 2 lugares. Em 1 Coríntios capítulo 3, né, em que falará que todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. Está também em Romanos 11, o tribunal de Cristo. Tá? Nesse tribunal, a decisão lá, o mérito lá, não é a condenação à salvação. Todos aqueles que estarão presentes nesse tribunal, na presença do Senhor Jesus, eles vão ser julgados as suas obras. O que o camarada fez de bom e o que o camarada fez de ruim. 1 Coríntios 3 descreve lá o que vai acontecer. As coisas da minha vida que não tem. E tem muitas, viu? Tem muita coisa que vai ser queimada pelo fogo. E as coisas boas que eu fiz, que foram de Deus, eu vou ter recompensa. Agora, essa do episódio da MCB, eu tenho galardão, eu não tenho outra. Essas injúrias, ofensas, tal, que eu tenho recebido ao longo desses quase 15 anos que eu procuro ensinar a vocês, seus cabeça dura, seus cabeça de pilão, que nem um nabo, cresce para baixo. Vocês são que nem um nabo, só cresce para baixo. Eu procuro há quase anos abrir a mente de vocês e mostrar o absurdo dessas crenças. E por causa disso eu sou ofendido, maltratado, insultado, agredido. Já recebi, 5 ameaças de morte, inclusive uma dentro da minha casa. Entendeu? Então, entenda, fique da sua cabeça. Ninguém está querendo se vingar, nada, em absoluto. Você diz no seu vídeo, olha o que você fala aí, tá vendo? Você diz, fazendo a leitura da circular do Brás, você diz o seguinte: terem sido destituídos do corpo ministerial por terem apostatado da fé. E aí você fala, esta afirmação é uma ignorância pura. Apostatar-se da fé é a pessoa que não creu em Jesus Cristo, que ignora o nascimento do Senhor Jesus, a sua vida, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Então veja, você diz aí que vocês não, que o Ministério do Brás diz que vocês apostataram da fé, né? Não é isso que está dizendo aí?
que vocês apostataram da fé. Não é verdade? É verdade. Aí você está falando aí, né? E você está dizendo que não, que vocês não apostataram da fé, não, que vocês têm a mesma fé. Né? Que eles estão dizendo que vocês apostataram da fé, estão então dizendo que vocês não creem em Jesus Cristo, nem na ressurreição de Jesus, e coisas assim. Então, em primeiro lugar, vamos definir bem o que quer dizer apostasia. Né? Apostasia é o seguinte: você pode apostatar dentro do time de futebol. Eu sou corintiano. Se amanhã eu resolver ser palmeirense, eu apostatei aí da minha como é que é? Fé não, né? Não tenho fé no Corinthians, né? Mas do meu fanatismo esportivo lá, da minha crença esportiva. Você estaria apostatando. Se eu fosse um político, né, do PT, e aí eu quisesse me transferir para o Partido Verde, eu estaria apostatando também lá do PT, entendeu? Não é simplesmente apostatar de uma religião. Mas, de fato, não é nada disso, sabe? Tanto o Ministério do Brás como o Ministério de Jandira estão apostataram-se todos das nossas doutrinas originais. Tá? Então, para não ficar falando muito, eu vou colocar um vídeo que eu fiz recentemente e que explica as minhas motivações, tá? Por que eu faço esse trabalho com quase 500 vídeos aí na internet, explicando quais são as nossas verdadeiras doutrinas. Entendeu? Só que esses anos todos eu não tinha como provar isso aí, sabe? Hoje eu tenho como provar, ué. Você pega lá, pega o Mário número 4, e você vê lá nos pontos de doutrina, né? Você vê lá, entendeu? O primeiro ponto e o segundo ponto de doutrina. Aí você pega o Mário número 5 e dá uma olhada lá, lê lá, entendeu? E você vai ver a diferença. A adulteração procedida no primeiro ponto de doutrina e no segundo ponto de doutrina. O primeiro ponto de doutrina trata das Escrituras como a infalível palavra de Deus, toda ela inspirada pelo Espírito Santo. E o segundo ponto de doutrina trata da personalidade de Deus, que Deus é uma trindade. Então eles perverteram isso aí por quê? É a arma de Satanás. Primeira delas, é a arma voltada contra o testemunho da Escritura Sagrada. Por quê? Se o diabo convenceu o crente que a Bíblia não é um livro todo inspirado por Deus, que tem partes que é do homem, tem partes que não é do homem, né? Entendeu? Ele já tem 50% conquistado na mente do crente para que ele não acredite na palavra de Jesus. E o segundo ponto de doutrina, tá? Se eles conseguem convencer as pessoas que Deus não é uma trindade, tá? Então Jesus Cristo fica desqualificado como Deus encarnado. Então eu vou explicar nesse vídeo que vem aí para frente, tá? Essas coisas todas aí. Então esse é o primeiro vídeo. Nós mais adiante vamos conversar mais um pouquinho, tá bom, meu Pedrinho? Mas olha, querido, é o seguinte: nada tenho contra a sua pessoa, tá? Você é uma pessoa muito querida minha, tá? Não só vocês, toda a irmandade, entendeu? Estas minhas observações, essas críticas que eu faço, entendo, isso é um ato de amor, tá? Entendeu? Então nós vamos conversar mais um pouco, tá? Mas vai remoendo estas coisas aí. Olha, dá uma oração, ore por mim, viu? Ore por mim, tá? E ó, beijocas no seu coração, tá bom? Fica com Deus. Então veja, o porquê do vídeo, não somente deste vídeo, mas de quase 500 vídeos que eu tenho feito, produzido desde o ano 2000, quando eu percebi que estes homens estavam desqualificando
a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Desqualificando a pessoa de Jesus como um Deus encarnado. Tá? Muito bem. De que maneira? Primeiro, desqualificando a Bíblia como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Tá? Segundo, desqualificando o próprio Jesus, né, da sua divindade. Por quê? Se você desqualifica a Bíblia como a infalível palavra de Deus, você destrói o testemunho de Jesus Cristo. Ele passa a ser um líder religioso, como foi Buda, Confúcio, Garavita, Maomé, e outros mais que há por aí aparecendo na história da humanidade e arrebanharam multidões. Só que nenhum destes líderes religiosos tem o testemunho de Jesus Cristo, de mais de 3 mil anos de história, quase 500 profecias, 400 delas, fazendo o retrato literário da pessoa de Jesus. A época do seu nascimento, o lugar do seu nascimento, como seria o seu ministério, as coisas que ele sofreria, a época da sua morte, o lugar da sua morte, que maneira seria morto. 1000 anos, mais de 2000 anos, os judeus levando um cordeiro para o sacrifício no templo, para alcançar o perdão dos seus pecados, até que surge João Batista e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estes homens, desde 1950, primeiro, vem dizendo que a Bíblia é letra morta e que a palavra de Deus está na boca do servo. E tem que ser da congregação que estão no Brasil, porque os outros são do capeta, são ladrões de coleta e o caramba. Só nós, entendeu? Então, eu comecei a fazer esses vídeos e a me manifestar no ano 2000. Já são passados 14 anos, vai para 15 anos, que eu escrevo e faço vídeos a respeito. Mas eu não tinha como provar, mas agora eu tenho como provar. É só você pegar o seu inário e comparar o primeiro ponto de doutrina e o segundo ponto de doutrina do inário número 4, do número 3, do número 2, do número 1. Pode ver na história da igreja, a primeira convenção da congregação, lá em 1927, quando foram definidos os nossos 12 pontos de doutrina. E compara o que está aí no inário número 5. Então, veja aí. Tá? Olha, esse é o primeiro ponto de doutrina. Veja, a doutrina diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Está vendo aí? Como foi definido em 1927. Agora veja como está no inário número 5. Acrescentar a palavra contendo, e com isso eles estão dizendo que a Bíblia, estão querendo dizer que a Bíblia tem partes que têm a inspiração divina e tem partes que não têm a inspiração divina, que é do homem. E isso não é da nossa doutrina, tá? Com o acréscimo da palavra contendo. Com isso eles estão querendo dizer que a Bíblia tem erros, tá? Não é fiel, não é toda inspirada por Deus. Tá? Eu explico isso em muitos vídeos, eu não vou me delongar nisso agora. Tá? Veja os meus vídeos a respeito disso, você vai entender. Tem muita coisa aí para explicar, tá? E eu não quero me delongar a respeito. Mas agora, veja também o segundo ponto de doutrina. Observe bem a frase: em cuja unidade há 3 pessoas distintas. Em cuja unidade há 3 pessoas distintas. Está vendo? Esse ponto de doutrina que você viu é o que foi definido como nosso segundo ponto de doutrina lá em 1927. Agora veja como está no inário número 5.
Observe o que está escrito, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, eles substituíram o verbo haver, que indica uma situação permanente, uma situação que não muda, substituíram o verbo haver pelo verbo estar, que indica uma situação transitória, uma situação que pode mudar. Por exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Hoje você está trabalhando, empregado. Amanhã você pode estar sem serviço, desempregado. Observa também que eles tiraram a palavra distintas da frase. Conclusão óbvia. Tudo isso é um esforço para negar a divindade de Jesus Cristo. Está vendo? Então, todo esse esforço é só para desqualificar Jesus na sua divindade. Por quê? Porque se você destrói o testemunho de Jesus Cristo que está na Escritura Sagrada, você desqualifica a Bíblia como uma palavra fiel, inspirada por Deus, você desqualifica o testemunho de Deus, de Cristo. Tá? E depois você desqualifica o próprio. E faz com que isso aí, faz com que ele perca a sua autoridade. As palavras deles, tal qual estão registradas nas Escrituras, deixam de ter o devido valor. Entendeu? Esse é o principal, são as duas armas de Satanás. Primeira para desqualificar a Bíblia, segunda para desqualificar o testemunho de Jesus Cristo na sua divindade. Entendeu? É isso aí. Então tá bom. Certo, tá? Fique esperto. Comece a olhar meus vídeos e ver estas coisas. Perceber estas coisas. Tá? Agora assista o vídeo aí por o Cleidemar, o irmãozinho Cleidemar. Hein? Assista esse vídeo aí. Tá bom?